dia a todos. Prazer, presidente, poder fazer uma apresentação sobre esse assunto, Indústria 4.0, que é liderada pelo senhor no Conselho de Política Industrial da CNI. Esse projeto é um projeto coordenado pelo Ministério da Indústria e Comércio, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e o objeto desse trabalho é fazer com que nós tenhamos algumas diretrizes para serem entregues a algum momento para um determinado governo, relacionado a políticas industriais. É importante pontuar que esse assunto não é um assunto nosso, esse é um assunto já feito, já desenvolvido por vários países. Muitos de vocês já ouviram falar da alcunha Indústria 4.0. E quando vocês lembram de Indústria 4.0, provavelmente vocês se lembram de produtos germânicos. Esse é um branding que foi desenvolvido pelo próprio governo alemão, quando ele teve, num determinado momento, algum problema relacionado à segurança cibernética, juntou um conjunto de empresas germânicas de alto nível, e a partir do momento que eles começaram a trabalhar a respeito disso, eles perceberam que existia uma oportunidade de negócios. Então, eles perceberam que existia uma oportunidade para a venda de mais produtos germânicos e criaram esse movimento chamado Indústria 4.0. No momento que você lembra a Indústria 4.0, você lembra da caixinha indústria, chaminézinha, moderna. Esse é o modelo germânico, bem trabalhado, bem vendido. Inclusive na Alemanha, quando você visita a Alemanha, você inclusive visita fábricas, visita museus tecnológicos e assim vai. O americano trouxe de uma maneira um pouco distinta. O americano forte na indústria de software, que ele chama a indústria uma outra característica. Enquanto a gente pensa em indústria numa transformação de uma peça, o americano transforma a indústria como algo para a sociedade. Então ele tem a indústria do entretenimento, a indústria da saúde e tem a indústria de manufatura. Ele percebe isso como uma grande oportunidade, desenvolve várias empresas de software. Num relatório novo da Deloitte, os Estados Unidos devem ultrapassar a China na questão de manufatura até o final dessa década. Ele traz as indústrias de volta para o seu país e, consequentemente, ele começa a desenvolver uma lógica de governo bem clara, porque ele quer que, nesse fato, consiga se desenvolver com o que já tem agora, nesse momento, porque ele desenvolveu software, ele desenvolveu sensores, ele quer que o pessoal utilize esses processos. E ele fala muito bem claramente, indústria avançada é uma oportunidade para fazer negócios. A minha apresentação está totalmente calcada na oportunidade de desenvolvimento em cadeia de suprimentos de negócios para as nossas empresas aqui em Santa Catarina e, basicamente, também, o presidente Glauco, quando nos chamou para trabalhar aqui em Santa Catarina, falou bem claro que aqui em Santa Catarina nós não temos mão de obra, né, presidente? Nós temos, basicamente, gente que pensa e trabalha. Indústria moderna é gente que pensa e trabalha. Bom, claramente, chegando então ao ponto desse trabalho, nós temos aproximadamente conversado com cerca de 700 pessoas pelo país, 700 especialistas de empresas ligadas à indústria pelo país afora. Já ocorreram 4 encontros, um encontro em Brasília, outro encontro em Belo Horizonte, outro em São Paulo, na sede da CNI em São Paulo, e outro encontro aqui na última jornada em Florianópolis. Nós teremos ainda no Porto Digital em Recife, nós teremos também no Cimatec em Salvador, também no BNDES no Rio de Janeiro, e finalizamos então em São Paulo novamente, verificando qual o processo e proposta de política industrial para ser entregue. 70% desse povo é um povo composto vindo da indústria. O governo participa com aproximadamente 16% ou 12%, estou enxergando aqui. Bom, qual é o conceito que está por trás disso? Basicamente, a gente pode olhar por essa figura de uma maneira bem clássica. Nós tivemos uma aula de história agora. Essa última apresentação do Dr. Ilse foi uma aula de história. Basicamente, a gente teve uma indústria que substituiu a força motriz por equipamentos, que foi a primeira grande revolução. Num segundo momento, passou por a introdução da elétrica dentro desse ambiente. E depois, com o que a gente jamais conhece, mais próximo da gente, temos a introdução da elétrica com eletrônica e com tecnologia da informação. Essa indústria é que nós vivemos hoje. Não. Agora, nesse exato momento, tem gente batendo foto com seu smartphone, provavelmente tem alguém trocando informação com o seu WhatsApp, e, se possível, como a gente teve um problema na ponte hoje de manhã, muitos de vocês ali não dá para usar o Waze, porque é só uma entrada, mas saindo dessa única entrada para tentar chegar aqui na Fiesc com mais facilidade, muitos utilizaram o Waze, que nada mais é do que um sistema de inteligência artificial que está na sua mão de graça para você facilitar a sua vida. Em termos práticos, tecnologias de digitalização têm facilitado a vida das pessoas. A quarta revolução industrial vem justamente colocar essas facilidades que você tem no seu dia a dia dentro do ambiente industrial. Isso não parece coisa de outro mundo, parece uma coisa bem próxima. Nós estamos acostumados com esse tipo de indústria. A indústria
que trabalha gente com máquina. A gente está chegando num momento que agora a máquina trabalha com a gente. Então é um pouco distinta a lógica de combinação. Isso faz com que exista uma grande quantidade, uma miríade de oportunidades de negócios. Estava conversando antes de ontem com o presidente da Siemens, lá em São Paulo, e ele disse muito claro que a visão dele de negócio rápida é que daqui a pouco alguém vai chegar e falar o seguinte: eu quero um carro que tem essas características desse banco, que tem essas características desse painel, e facilmente eu quero que você faça isso para mim daqui a 2 semanas. Foi ele que me disse isso. Ele está dizendo que a gente está entrando para uma etapa de customização em massa. Só que semana passada, ou essa semana ainda, na segunda-feira, não me recordo muito bem, o seu Keith Schmidt, no almoço aqui, trouxe muitas pessoas muito inteligentes aqui no nosso almoço, para conversar conosco dos sindicatos, e eu estava conversando do lado de um cidadão chamado Marcelo Leite, que é do Sindicato de Calçados de São João Batista. Ele já desenvolveu um app em que você consegue, na própria máquina, lá do desenvolvimento das solados de sapato, ele consegue identificar de maneira muito smart, ele consegue verificar quando é que ele tem que mudar o tamanho da solada de sapato para outro, porque a produção já está começando a crescer. Ele, de um app, verifica todo esse processo. Ou seja, grandes negócios, pequenos negócios, com muita coisa smart nesse processo. Como é que eu posso explicar isso para vocês? É mais fácil explicar de uma lógica muito clara. Vamos pegar o que tem de mais informação no nosso dia a dia. Uma lata de lixo. Uma lata de lixo no nosso ambiente de escritório. Basicamente, você pode pegar dentro desse escritório, você pode pegar várias informações. Você coloca aquelas informações que você não quer mais, você trabalhou, você joga na lata de lixo, tem um monte de dados ali. Mas vamos colocar um pouco de esperteza e de coisas mais modernas dentro desse equipamento chamado lata de lixo. Vamos primeiro enchê-la com todas as informações que a gente pode colocar. Não somente aquilo que a gente escreveu, mas também aquilo que a gente comeu, aquilo que a gente utilizou, enfim, você pode pegar. Bom, se a gente considerar esse sistema que eu estou falando para vocês, na hora que você abrir um pacote de um determinado medicamento ou de determinado alimento, na hora esse próprio sistema já passaria informações para a própria planta industrial começar a produzir um novo produto. Então, na hora que você produziu alguma coisa, você não tem o controle. O americano usa isso de indústria inteligente. Ele fala o seguinte: a gente está saindo da era de produzir e entregar para o cliente. A gente está chegando na época em que o cliente nos produz. O cliente diz o que a gente tem que fazer. Então, em termos práticos, na hora que o cliente abrir o sacolinha de um determinado alimento, ele já passa essa informação direto para a planta e a planta começa a produzir. Resultado prático já é uma coisa inteligente acontecendo. Mas vamos ainda aumentar essa lógica e vamos deixar um pouco mais o mercado lidar com isso, não somente a tecnologia. Fica bem claro, vamos colocar um determinado sensor e desse sensor agora a gente bota para dentro da planta. E dessa planta você agora consegue verificar essa lata de lixo em vários lugares, em vários escritórios. E aqui, por exemplo, você pode botar dentro do escritório onde tem reuniões. E naquelas reuniões você consegue ver as informações que estão dentro daquela lata de lixo. Mas agora acontece o seguinte: vamos também tentar conectar essa lata de lixo agora com várias outras latinhas de lixo pela fábrica, pela empresa toda. Eu falei só por uma lata de lixo. Agora imagina que essa lata de lixo não é mais uma lata, é uma fábrica com algumas máquinas. As máquinas se comunicando entre si. Agora não vamos só colocar as máquinas se conectando entre si, vamos colocar que cada latinha de lixo dessa, por exemplo, é uma planta industrial. Plantas se comunicando entre si. Agora não vamos pensar só em plantas industriais, vamos pensar um pouco mais. Plantas e gente. Gente se comunicando com empresa, e no final das contas todo o ciclo de vida trabalha para o final, para começar de novo na produção inicial. Ontem eu estava numa reunião em que o cidadão pegava os móveis que serão fabricados, no final, quando o móvel não é mais utilizado, ele dispara uma informação que manda para a planta lá na frente, que esse produto já está pronto para ser reciclado e entra novamente como um percentual na produção de novos móveis. É isso que a gente está falando de indústria avançada. Dentro dessa questão, a gente está dizendo o seguinte: tudo isso existe porque a gente consegue congregar algumas coisas. Por exemplo, sensores, sistemas de software, que a gente chama de aplicativos com inteligência artificial integrada, robótica colaborativa, manufatura de vários produtos ao mesmo tempo. O fato clássico, gente, é que vocês podem pensar que isso é coisa de outro mundo, mas só para vocês identificarem, quando vocês compraram esse seu respectivo smartphone, provavelmente se vocês foram comprar hoje esse smartphone, se vocês compraram uns 18 ou 20 meses, ele estará pela metade do preço que vocês compraram. O valor que vocês pagaram nesse smartphone provavelmente vai ser uma classe um pouco mais moderna.
Resultado que a gente tem a dizer para vocês é que está muito mais barato, muito mais em conta o valor de todos os negócios. Uma prova bem clássica está nessa figura daqui. Eu pego essa figura e mostro para vocês várias situações distintas. Na sua parte superior aqui esquerda, vocês encontram um trabalho, por exemplo, feito com a Petrobras para montagem, por exemplo, de reservatórios de petróleo. Esses reservatórios de petróleo têm chapas de aproximadamente 6 milímetros de espessura e são chapas de 20 metros de altura com 15 metros de largura. Isso aí são algumas toneladas que geralmente poucas pessoas têm condições de pegar na mão. Ninguém tem condições de pegar na mão. E a soldagem é feita de uma maneira muito demorada, demora muito tempo para produzir esse negócio. Então os robôs trabalham como colaborativos dentro desse espaço. O que é interessante também nessa outra figura daqui é que a gente desenvolveu aqui com um colega, um aluno, ele desenvolveu um robô que é em formato de cobra. Esse robô em formato de cobra, que até então ele era feito para desenvolvimento de estruturas de aeronave, ele conseguiu vender para uma empresa chamada General Motors. O problema é que ele não conseguiu se manter aqui no Brasil e teve que abrir a fábrica no Dubai, porque valia mais a pena montar a fábrica lá. Aqui embaixo a gente tem uma outra situação interessante, que é um robô trabalhando diretamente com o ser humano. O que é interessante nessa figura é que o robô está auxiliando o ser humano a fazer o trabalho dele, e não mais o robô num local e o ser humano no outro. Ajuda. O robô é inteligente, ele verifica quando o cidadão está querendo aquela peça ou não. Mas o mais impressionante é esse cidadão aqui embaixo, de uma empresa chamada Boston Dynamics, em que basicamente essa empresa acabou de ser comprada pela Google agora, e a gente percebe rapidamente que esse equipamento pode trabalhar facilmente com o ser humano no seu dia a dia. O mais interessante nessa história toda é que a cada ano todos esses equipamentos aqui ficam 10% mais baratos. Em termos práticos, se você chegar agora no hospital lá em Einstein, lá em São Paulo, e paga aproximadamente R$15 mil a hora para fazer uma determinada operação de coluna, se a gente está falando que o robô fica 10% mais barato, daqui a 9 anos esse equipamento que opera a coluna é um equipamento de SUS. Então, em termos práticos, a tecnologia já chegou e faz tempo e está barata. Olha só que barato, o robôzinho vai levantar aqui, ó, tá vendo? Ele vai levantar aqui, ele toma a decisão para levantar. Vai, levanta, olha e sai trabalhando novamente. Bom, nessa lógica, então, o que eu posso dizer para vocês? Todas as empresas que trabalham com tecnologia têm percebido rapidamente que saber qual é o retorno que pode ter por um determinado investimento que é a parte mais importante, porque todos eles estão baratos. Então, dentro desse escopo básico, o que todos os empresários brasileiros estão falando é que essa parte aqui, que não importa se vocês não conseguem ler agora, mas o importante é que essas convergências tecnológicas são os pontos mais importantes que eles estão colocando, que são importantes. Numa lógica clássica, a gente percebe que aqui em Santa Catarina existe uma bela oportunidade para desenvolvimento de cadeia de suprimentos. Essas cadeias de suprimentos, nesse caso, elas são características importantes que, por exemplo, grande parte dos empresários não sabem quais cadeias que eles podem se direcionar. Então, em termos básicos, se você for olhar a balança comercial brasileira, você vai encontrar rapidamente várias oportunidades, mas você não tem direcionamentos. Por exemplo, eles dizem bem claramente que a identificação dessas, principal característica de identificação das cadeias, eles não percebem quais são as vantagens existentes para o trabalho. O que a gente percebeu rapidamente em várias discussões aqui com o Embrapa, com o Petrobras, é que existe uma grande oportunidade para desenvolvimento de lógicas que estão sendo desenvolvidas em vários parques tecnológicos. Por exemplo, é comum você chegar e encontrar desenvolvimento de drones. Semana passada, lá em Brasília, vários institutos de inovação se encontraram, inclusive vários institutos do Senai se encontraram lá em Brasília para desenvolvimento na área de drones, identificação de drones. Quais são as oportunidades desses equipamentinhos que conseguem voar sem pessoas? Bom, se vocês olharem para uma plantação de 50 mil hectares como essa daqui, vocês vão perceber rapidamente, acreditem nesse sistema aqui, só tem um piloto e todos esses tratores aqui estão sendo comandados por uma pessoa só. A grande diferença é que a gente não tem possibilidade de identificação agora no Brasil das características sobre o que vem à frente na parte de colheita para plantação. Nós não temos essas informações. O que a gente tem percebido é que existe uma grande oportunidade para empresas catarinenses desenvolverem isso. Aqui em Florianópolis nós temos grandes lugares relacionados à área de inteligência artificial, e nesse caso aqui existe um ambiente muito factível para desenvolvimento de drones. Hoje esses drones estão todos ligados para a área
de defesa. E vamos e convenhamos, aqui no Brasil a gente não está mais muito interessado nesse processo agora, não que não seja importante, mas basicamente a gente tem um déficit grande. Todos os nossos equipamentos utilizados na área, nas grandes plantações, não são equipamentos que podem ser facilmente importados, porque as lógicas de solo, as lógicas de clima, as nossas não podem ser diretamente importadas dos Estados Unidos e da Alemanha para trazer para cá para o campo. Bom, a mesma lógica a gente desenvolveu até agora com a questão de busca de petróleo em altas profundidades, em elevadas profundidades. Hoje em dia você não vai conseguir mais desenvolver a 6 km de profundidade, você não vai conseguir mais desenvolver as plataformas continentais, porque na hora que vai subir o petróleo aqui para cima, você tem grandes problemas de gradientes de temperatura. O que o pessoal tem buscado rapidamente é empresas que consigam fazer as próprias fábricas lá embaixo, ao nível da terra, lá próximo do mar. O pessoal fala de produção subsea. Quem produz isso? É uma grande chance para o desenvolvimento de cadeias de suprimentos brasileiras, principalmente ligadas a sistemas embarcados. Bom, isso posto, esses empresários eles deixaram muito claramente que o grande problema relacionado a isso não está simplesmente em entrar com tecnologia, porque já que está barato e já que tem mercado mais ou menos identificado, tem algumas entraves que a gente não consegue desenvolver. Uma lógica clara é na área de infraestrutura e de regulação. Vou dar um caso prático para vocês. Se você for olhar aqui e perguntar para todos os empresários aqui do Brasil relacionados a essa área, na área de desenvolvimento de produtos, grande parte vai falar que, sim, nós temos problemas relacionados à qualidade de energia, nós temos problemas relacionados à qualidade de infraestrutura para banda larga, sim, porque a gente está falando de sistemas que são conectados à internet, essa qualidade de banda larga tem que ter. Aliás, tem muita gente que fala de banda larga levando para o campo, via cabo elétrico. Existe uma grande chance de desenvolvimento de banda larga via cabo elétrico, a gente só faz por fibras óticas convencionais. Nesse caso, basicamente, essa não é a grande reclamação, apesar de ser uma reclamação, mas é o acesso à infraestrutura. Nos últimos simplórios 20 anos, nós investimos, o Brasil investiu algo por volta de 25 bilhões de reais em infraestrutura de pesquisa e tecnologia aqui no país. É bastante coisa. Em termos práticos, para a gente tentar entender um pouco isso, para tentar entender se isso valeu a pena, tentar olhar um pouquinho sobre a nossa balança comercial, se a gente aumentou a nossa característica de exportação. Você pode falar que tem vários problemas relacionados a câmbio e estrutura de país, mas basicamente, se você investiu tanto em ciência e tecnologia, você deveria ter algum retorno. A grande derivada disso é que, basicamente, essas infraestruturas destinadas para pesquisa e tecnologia do país estão praticamente impossíveis de serem utilizadas. Porque elas estão dentro de estruturas públicas, e essas estruturas públicas têm características jurídicas para serem utilizadas. Então, nesse aspecto, o acesso à infraestrutura, não tem sido falado por mim, tem sido falado por quase todo mundo aqui dentro desse escopo aqui, tem sido um grande impeditivo para a gente desenvolver essas cadeias por si só. Então, basicamente, se você for em qualquer parque tecnológico, se você for ver uma empresa de base tecnológica, o que aconteceu na prática é que essas empresas investiram fortemente por si só em bens de capital. Isso é muito caro. Uma empresa de laser aqui em Florianópolis investiu na sua própria infraestrutura para desenvolvimento de bens de capital algo por volta de 20 milhões de reais. Isso para uma empresa pequena, se ela não tivesse grande apoio de investidores, não daria muito certo. Em termos práticos, como utilizar? Os Institutos Senais de Inovação são justamente esse objetivo. Só para vocês terem uma ideia muito rápida a respeito das possibilidades, aqui em Santa Catarina nós desenvolvemos 3 institutos de inovação, e esses institutos de inovação são basicamente para a indústria 4.0, o Instituto de Sistemas Embarcados, o Instituto de Laser e o Instituto de Máquinas. Esses institutos já rodam algo por volta de 40 milhões de reais em projetos. Então, ou seja, a falta de existência é clara, ou seja, existe uma grande oportunidade de negócio. Já estou terminando. Já nesse caso da regulação, a gente tem outras coisas também muito importantes para serem tocadas. Por exemplo, aqueles robôs que eu mostrei para vocês trabalhando com o ser humano, aqui no Brasil simplesmente eles são proibidos de serem utilizados. Então a gente tem que trabalhar, no mesmo lógico que o senhor mesmo colocou na sua apresentação, e depois vieram as análises a respeito disso, a gente percebe que existe um problema relacionado a essa parte de regulação. E fora a relação do mundo do trabalho, a relação empregado-empregador, que muda completamente, já que a gente basicamente trabalha muito com home office, a gente trabalha muito com o tal do freelancer, ou então o tal do uberizado, aquele que vai ser chamado às 3 horas, às 3h30 da manhã para fazer uma manutenção dentro de uma empresa. Aquela máquina já vai passar a informação não só para ele, que ele tem que participar da manutenção, mas aquela máquina vai passar a informação para o vendedor daquela peça que tem que ser trocada um dia antes. Todo esse sistema conectado faz com que basicamente a gente não precise de ter pessoas o tempo todo lá trabalhando
no horário convencional. Bom, terminando a apresentação, eu finalizo basicamente com a coisa mais importante desse sistema todo. Basicamente, a gente tem um déficit muito grande na área de desenvolvimento de recursos humanos. Isso é óbvio, isso é clássico. Nós temos 27 milhões de jovens que são formados para nada. Terminaram o curso nível médio, eles não têm nenhuma formação em curso técnico. Somente 6% dos jovens brasileiros trabalham com alguma coisa relacionada à área técnica, enquanto que nos Estados Unidos, na Alemanha, é algo por volta de 56%, na Suécia é algo por mais de 70%. Resultado prático, como é que a gente forma essas pessoas para esse mundo do jeito que está? Bom, fiquem tranquilos, porque basicamente a gente não sabe como, mas ninguém sabe como por enquanto no planeta todo, porque aproximadamente de 3,5 bilhões de habitantes na face da Terra que trabalham com algum tipo de carteira assinada, 1 bilhão de pessoas estão em profissões que não existiam 5 anos antes. Não existiam em 2011. E desses, se você colocar 8 anos para frente, pelo Fórum Econômico Mundial, o pessoal vem dizendo que 65% das profissões que existirão não existem ainda. Então a gente está num dilema no planeta todo sobre o que é educar, quem é o tipo de pessoa para educar. Mas basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é essa última figura, e essa última figura diz o seguinte: a grande parte, o grande elemento, a grande curva aqui, ela está dizendo que a educação tem que ser baseada em problemas. Hoje a educação é baseada num grande professor que fala para um monte de alunos. E os alunos têm que trabalhar. Eles estão falando, já que a gente está envolvendo várias tecnologias que são baratas e são fáceis de serem manejadas pelos próprios seres humanos, significa que essas pessoas têm que trabalhar mais em conjunto e não mais formar, tirar títulos que são separados. Eu sou engenheiro mecânico, não conheço nada do engenheiro elétrico, não conheço nada do engenheiro civil e não conheço nada de psicologia. Esses soft skills, mais essa característica de associativismo de lógicas, não existe aqui no Brasil, a gente tem que desenvolver. O Senai tem desenvolvido isso fortemente e a gente quer mostrar rapidamente nos próximos 6, 8 meses para vocês algumas experiências que a gente está tendo a respeito disso. Bom, presidente, tentando falar rapidamente, isso que era mais ou menos a mensagem. Existe uma mensagem interessante nessa figura aqui que eu tenho para mostrar para vocês, que é a última, que tudo isso que eu falei para vocês no Fórum Econômico Mundial, o pessoal já vem refletindo a respeito disso. Eles dizem que tudo isso que eu estou falando para vocês é realidade em 2020. É isso. Se a gente não correr, a gente perde feio.